Então, nós começamos falando sobre o filo dos poríferos. Como o próprio nome diz, poríferos, ele está relacionado a poros. Então, esses animais, eles vão ser compostos por poros. Então, durante todo o corpo desses animais vão ter poros. Então, a única forma de alimentação deles é através da filtração. Então, a água passa e eles filtram a água para se alimentar. Outro grupo são os grupos dos quinidários. Quem vai fazer parte do grupo dos quinidários? As algas vivas, por exemplo, são o principal exemplo dos quinidários, certo? Nos poríferos, são os animais mais, como é que eu posso dizer para vocês? Menos evoluídos, porque eles não têm nem a capacidade de movimentação. Já nos quinidários, já vão ter a capacidade de se movimentar. Alguns, né? E tem a caravela, por exemplo, também são exemplos de quinidários. E existem quinidários que vão ser sésseis, como, por exemplo, o pólipo, né? Que mais? São de ambiente aquático, principalmente ambiente marinho, acho que só ambiente marinho, certo? E eles já vão formar tecidos, diferente dos poríferos. Os poríferos, eles não formam tecido, eles são células independentes, digamos assim, que cada célula ele vai ter uma função diferente. Aqui já vai formar tecido. Os plateumintos, eles são os conhecidos vermes, certo? Eles são vermes de corpo achatado, por isso que eles são chamados de plateumintos. Ou seja, são causadores de doenças, né? Os nematóides, eles já vão ser vermes que vão ser cilíndricos. Então, o formato do corpo vai ser cilíndrico. Óbvio, também vão ser causadores de doenças, como, por exemplo, lombriga, filária, ancilóstomo. São doenças que são parasitas humanos, né? Filo dos anelídeos, como o próprio nome diz, anelídeos, está relacionado com anéis. Então, o corpo desses animais vão ser formados por vários anéis. Quem está dentro desse grupo, professora? A sanguessuga está dentro desse grupo. Os poliquetas estão dentro desse grupo, certo? E eles são encontrados tanto na água, no ambiente marinho, quanto no ambiente terrestre. A minhoca, por exemplo, vive no ambiente terrestre e ela é um anelídeo. Filo dos moluscos. Os moluscos também é um grupo de animais que vai ser encontrado tanto no ambiente terrestre quanto no ambiente aquático. E aí eu falei também sobre a divisão desses filos, né? Sobre a classificação desses filos. Em alguns dos filos eu falei. Por exemplo, falei nos moluscos, né, que existem os gastrópodes, né, entre outros. Quem faz parte dos moluscos? Ostras, polvos, lulas, caramujos. Uma característica dos moluscos é que os moluscos, eles vão ter ou internamente ou externamente uma ou duas conchas, certo? Que vai servir de proteção para o corpo desses animais. Certo? Os moluscos, eles já vão ter uma divisão corporal, né? Ele já vai ter pé, né? Que é uma região que vai servir de movimentação desses animais. Vai ter o manto, né? Que é onde vai ser a camada epidérmica, como se fosse a pele desses animais, né? E vai ter uma cavidade onde vai ter todos os órgãos, né? Vai ter uma massa visceral onde todos os órgãos vai estar lá nesse local. Filo dos artrópodes. Os artrópodes, eles são organismos, eles são animais que vão ter pernas articuladas. Quem faz parte do grupo dos artrópodes? Escorpião, joaninha, os crustáceos, os aracnídeos, os quilópodes, diplópodes, insetos. Eu falei sobre cada um desses grupos durante as aulas, né? Então, até comentei para vocês que o maior
O maior grupo dos artrópodes, por exemplo, são os insetos. Existem muitos insetos no nosso planeta. Para finalizar, os equinodermos. A principal característica dos equinodermos é que eles vão ter uma simetria pentarradial. O que isso quer dizer, professora? Que esses animais, eles vão... Se a gente dividisse esses animais, a gente poderia dividir em 5 partes iguais. E aí, falando isso, vocês já vão lembrar de quem? Da estrela do mar. Então, a estrela do mar, ela é um equinodermato. Estrela do mar, ouriço do mar, bolachas do mar. Então, todos eles podem se dividir em 5 partes iguais, certo? E aí, vem os animais vertebrados, certo? Nos animais vertebrados, a gente divide eles em... Começando pelos peixes, né? Peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Então, a gente falou também sobre cada um desses grupos. O que a gente pode falar dos peixes? Os peixes, eles são divididos em 2 grupos, os cartilaginosos e os peixes ósseos. Isso quer dizer o quê? Que os cartilaginosos, eles vão ser compostos por mais cartilagem. Como, por exemplo, a raia, ela vai estar nesse grupo, algumas espécies de tubarões vão estar nesse grupo. E os peixes ósseos, que são a maioria, eles vão ser apresentados por um esqueleto que vai ser formado por ossos, né? E que vai ocupar ambientes tanto de água doce quanto de água salgada. E aí a gente vem para os anfíbios. Então, os animais, eles vão ter essa classificação de acordo com o local onde eles vivem. Então, nós começamos pelo peixe, né? Os peixes... evolutivamente falando, né? Os peixes, eles vivem só na água. E aí, eles foram evoluindo e foram começando a conquistar o ambiente terrestre. E aí, entra o grupo dos anfíbios. Então, os anfíbios, eles são chamados assim porque eles têm vida dupla. Ou seja, eles vivem... pelo menos uma parte da vida na água, né? Uma parte do ciclo de vida deles na água. Geralmente é na parte da reprodução, né? E no desenvolvimento inicial desses animais. E depois eles podem viver no ambiente terrestre ou ficam intercalando entre o ambiente terrestre e o ambiente aquático. Quem está no grupo dos anfíbios, professora? Os sapos, rãs, pererecas, girinos, né? Que são os bebês, são os filhotes de sapo, né? Então, é uma conquista, digamos assim, né? Dos peixes. Eles conquistaram o ambiente terrestre e foram se modificando até se tornarem os anfíbios.